Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta quarta-feira, hoje é dia 15 de maio, e é claro que a gente vai encerrando por aqui os trabalhos dessa quarta com informações sobre o mercado da soja, que teve mais um dia positivo na Bolsa de Chicago. Hoje tivemos ali pequenos ganhos no final da sessão, mas ao longo do dia tivemos altas bem mais expressivas, altas que passaram de 11, 12 pontos nos principais contratos. Vimos o mercado mais uma vez reagir essa semana e claro que isso teve impactos também para a formação dos preços aqui no nosso mercado brasileiro. Para a gente entender como as cotações se movimentaram hoje e como os negócios aconteceram também aqui no Brasil, a gente conversa agora com o Flávio França Júnior, que é chefe do setor de grãos da Datagro e já nos faz companhia. França, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carol. É um grande prazer, sempre é um grande prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. França, vamos entender primeiro por que o mercado devolveu esses ganhos. A gente viu altas bem mais fortes no início do dia, né? O que motivou o mercado a devolver parte desses ganhos para fechar ali com um pouco mais de 4 pontos de alta? Bom, a gente precisa entender que essa alta de ontem, né, e hoje parcial também, ela tem uma sustentação bastante frágil, né? A gente tem o motivador, a chavinha que fez o mercado rodar para cima aí foi o relatório de plantio divulgado na segunda-feira, que mostrou um atraso bem significativo, né? Ou seja, um atraso maior do que o esperado pelo mercado, né? E, além disso, além dessa questão do plantio, também trouxe algum suportezinho a melhora do tom aí das conversas entre o governo americano, norte-americano e o governo chinês, né? E a possibilidade de uma reunião de cúpula entre os dois países lá no encontro do G20, né, no final do mês que vem. Então, nos dois casos, motivou essas notícias motivaram a retomada dos investidores aí na ponta de compra. O mercado de soja e milho, especialmente soja, tem se mantido extremamente sobrevendido, né, nos últimos dias, e isso então motivou uma retomada das compras aí dos investidores nessa semana, ontem de maneira especial e hoje durante boa parte do pregão. Mas veja, é frágil, né? É frágil. A questão do acordo comercial está muito distante, a gente não tem novidade nenhuma, então em tese, o momento segue baixista, porque a China está fora do mercado americano. E na questão do clima, é frágil porque o próprio mercado não está bem convencido de que teremos perdas ou teremos transferências diárias, né? Então, por isso é frágil. O problema ele está concentrado numa região específica, né? Na região mais a oeste do meio oeste americano, e pegando a região norte das planícies ali, né? Nas planícies do norte, Dakotas, Nebraska, Kansas, Nebraska, especialmente também Missouri e Iowa. É um bolsão, na verdade, está bem úmido, e a previsão de chuva volta a chover nos próximos dias. Então, não é nos Estados Unidos inteiro, então é um problema parcial e que incomoda e foi motivo de alta. Então, para continuar subindo, Carol, precisa de um acordo efetivo, uma novidade efetiva entre Estados Unidos e China lá nas conversas, mas nesse momento a gente não tem nem nada concreto. E a questão do clima, de continuar atrapalhando o plantio, e isso se transforma em uma perda, né? Hoje ainda é meio temerário falar em perdas, já que, teoricamente, ainda há tempo, né, de plantar, e o padrão tecnológico norte-americano ele é muito alto, ou seja, se o clima permitir, se planta muito rápido, né? Então, por isso que eu comentei, é um movimento, é uma recuperação, saímos daquele buraco que a gente estava na virada da semana, porém essa alta me parece ainda sem muita
consistência, né? Não dá para a gente cravar e virou uma tendência de alta, ainda não. Tá. Até porque, né, França, a gente tem aí para a soja especificamente uma janela de plantio ainda um pouco mais extensa, né? Para o milho está mais ajustada, mais estreita, mas para a soja a gente ainda tem um tempo hábil para o produtor ali tentar arrancar um pouco melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. A soja tem tempo, tem muito tempo. Tem o mês de junho inteiro para plantar. Quer dizer, o problema maior é o milho, realmente. O milho, a janela está fechando. Em tese, normalmente o produtor americano planta milho até o final do mês de maio, né? E ele evita, não gosta nem um pouco de plantar em junho. Não é algo que ele gosta de plantar milho, não. Porque ele aumenta muito o risco de pegar frio lá no final da temporada, lá no mês de agosto, setembro. Então, agora, uma coisa é preferir, outra coisa é não plantar, né? É bem diferente uma coisa da outra. Nós temos já no passado recente vários momentos, exemplos de anos, e o produtor de milho estendeu o plantio e entrou junho afora, né? Então, é algo que ele evita, ele prefere não fazer, mas ele acaba fazendo. E esse ano, Carol, é bem difícil o produtor ir para sair do milho e ir para a soja, porque com toda essa questão da guerra comercial e com esses estoques imensos de soja que tem, não é uma preferência do produtor pela soja, né? Em termos de preços, né? O preço está mais para o milho do que para a soja, em termos de volume de estoque de soja, e a falta de uma definição desse acordo comercial. Então, na minha visão, acho que o produtor americano vai insistir no milho, e se houver, eu acho que a chance de transferência efetiva de área ainda acho que é meio distante, né? Então ele vai insistir, vai plantar, tem 15 dias, e se precisar ele estica um pouquinho, sem grandes danos para o potencial produtivo. França, nessa quarta-feira eu vi vários analistas e principalmente meteorologistas internacionais falando da possibilidade da gente ter muitos acres nos Estados Unidos, ou muitos hectares que seja, que deixarão de ser plantados, justamente porque a soja não oferece uma condição de absorver essa área por conta desses fatores que você acabou de citar, e porque o milho está ali, se ele passa da janela, ele perde o seguro, né? Ele pode ter uma perda de produtividade, enfim. Você também defende essa teoria de que realmente a gente pode ver muitos hectares não sendo plantados nos Estados Unidos por conta dessa combinação de fatores? Pode sim, pode sim. Eu acho que é muito mais provável que o produtor americano não plante o milho e recorra a seguro do que transfira para a soja, né? Então, acho que e você comentou justamente, complementa aquilo que eu vinha falando. Não tem muita o mercado nesse momento e a questão comercial norte-americana não é para a soja, né? Então, agora, a ideia de não plantar o milho, realmente, estourou o tempo, não dá, e ele recorrer ao seguro, ela é bem mais factível, é bem mais possível, e eu diria até provável, né? Especialmente nessa região que a gente comentou agora, nesse miolo, nesse bolsão ali, que está realmente bastante úmido. E o resto do país não, o plantio é possível e está mais seco. Então, realmente, sim, é possível que haja esse aumento, né? E isso, então, implicaria em a área de soja efetivamente cairia, né? Ela tende a cair, a confirmar essa queda, e pode resultar que a área de milho não aumente tanto como se imaginou inicialmente. Tá. França, as condições de clima se mantendo adversas, como as previsões estão sinalizando, isso ajuda a manter o suporte dos preços na Bolsa de Chicago, ou essas informações vão continuar conflitando com as informações políticas e a questão da guerra comercial? Bom, são as duas variáveis-chave nesse momento, né? Considerando que você quase tem a demanda muito fraca nos Estados Unidos, né? Muito, muito, muito ruim nesse momento. Ela precisa de notícia boa da área lá do acordo comercial. Caso contrário, a demanda continuará fraca nos Estados Unidos, os estoques americanos continuarão altos
e Chicago continuará fraco. Não tem como reagir sem essa mudança de perfil nas exportações. Agora, pode haver uma reação, quer dizer, o preço pode reagir, se nessa questão do clima a gente caminhar realmente para uma perda, para realmente diminuição do potencial produtivo. Tá? Ainda acho que é cedo. Tá? Ainda acho que é cedo. E a gente percebe, né, Carol, e todo mundo que está nos vendo e ouvindo nesse momento, o mercado é soberano e o mercado ele antecipa muito os fatos. Né? Então, eu diria, se esses problemas de safra americana, tanto o milho como a soja, fossem irreversíveis, se eles fossem mais consistentes, a alta dos preços seria maior. Né? Quer dizer, mesmo o problema comercial, há espaço para uma correção de preço bem significativa. Então, ela aconteceu de forma parcial ontem e hoje, mas já perdeu força. Né? Então, isso mostra que a gente precisa tomar um pouquinho de calma nessas avaliações mais precipitadas aí de perdas, né, de problemas nos Estados Unidos. Por enquanto, a gente tem que continuar acompanhando esses mapas que são atualizados diariamente, né, França? Acho que Isso, né? e é bom acompanhar bem, né? Porque de ontem para hoje mudou pra caramba esses mapas aí, né? Exatamente. Então, e agora vai ser assim, né? Agora a gente está em pleno weather market, mercado de clima, então cada manhã, de manhã uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, né? Então eles têm esses relatórios que vão saindo durante o dia e a gente tem que monitorar, porque essas mudanças vão pegar o mercado assim, né? E a gente está muito sobrevendido, né? Tecnicamente falando, a gente está muito abaixo do que deveria estar. Então, qualquer motivo, e se nós tivermos mais motivos aí de clima, ele vai reagir, então ele vai chegar no preço imediatamente. Né? Isso é natural, porque a gente está realmente muito baixo, o mercado realmente está precisando de um motivo. Né? Os meus clientes aí, a gente estava falando no final de semana passada, em segunda-feira, olha, o mercado vai procurar um motivo, ele precisa de um motivo. Ele achou o motivo, deu uma arrumada e agora precisa de novos motivos, né? Novos motivos para continuar. Então, esse monitoramento do clima aí agora, a partir de agora, essencial, né? Porque ele vai realmente pode trazer algumas surpresinhas aí no decorrer das próximas semanas. Pois é. Você acha, França, que esse é um fator que poderia promover uma reversão da posição dos fundos ou parte dessa posição? Porque eles estão extremamente, como você acabou de falar, eles estão extremamente vendidos na soja, nos grãos de uma forma geral, mas a gente está falando de soja aqui. Isso pode mudar a posição dos fundos, na sua opinião? Pode, né? Nós falamos exatamente isso, né, Carol? O pessoal, como está muito vendido, quer dizer, eu diria que elas estão ausentes, né, totalmente de soja, milho e trigo, e então uma retomada é algo esperado. Agora, precisa como eu falei, precisa de embalo, né? Precisa de mais coisas. A questão são dois lados. A questão da demanda americana precisa reagir. E sem reação, você fica com a possibilidade de ganhar só no lado da oferta, de perda de safra. E safra perdida, problema de clima, isso é muito claro. Ele só consegue ter sequência, né? Se o mercado entrar numa tendência de alta, se as notícias de piora de clima, de problema de clima forem sequenciais, ou seja, forem diárias. Então precisa tá ruim, ou seja, precisa se retroalimentar, né? As informações precisam sair e tá sempre piores. E aí o mercado pode engatar um movimento de alta, né? Especificamente. Certo. O que a gente ainda não tem nesse momento. Eu acho que dessa forma, França, você responde as duas perguntas que a gente acabou de receber aqui. Uma do André Luiz Dias Matos, de Morrinhos, Goiás, que pergunta: você acha que o mercado da soja deve se manter por mais alguns dias em alta? Acabou de responder, né? Assim, sólido, consolidado não está não, né? Então, do jeito que hoje ele subiu e caiu tudo no final, quer dizer, mostra volatilidade ainda. E a gente tem uma variável muito ruim
pesando sobre o mercado, que é os estoques americanos e a falta de acordo comercial. Então, são duas variáveis. Nesse momento, até agora, as duas ruins. Agora, o clima continua complicado, mais para o milho que para a soja, vamos deixar isso bem claro, né? Insisto nisso, a soja ainda não tem grandes problemas, o problema realmente é no milho, é maior, e a janela do milho realmente está bem espremida, Sim. E não tanto na soja, né? Então ele pode, vamos aguardar a notícia, se não chove, se não planta, se perde potencial produtivo, ele pode sim, né? Pode manter. Agora, eu entendo, Carol, que para a sequência, então, esse momento agora é aquele momento que o preço reagiu, os preços internos reagiram, e a gente sempre recomenda, né? Quando o mercado reage, quando ele faz uma bolha como essa, e aproveite, especialmente aqueles produtores que estavam mais atrasados ou que têm compromissos mais curtos aí, né? Fora isso, né? Fora os mais atrasados e compromissos mais urgentes, aí eu acho que dá para esperar, né? Vamos com calma, porque tem muita coisa para acontecer nessa questão comercial americana, na questão do clima americano, então pode haver novas surpresas aí nas próximas semanas. Tá. Falando já, você falou sobre essa reação dos preços no nosso mercado, né, França? Como é que foi nessa quarta-feira? A gente teve essas pequenas altas em Chicago, aquelas altas maiores que nós vimos ali no início do dia, elas promoveram um pouquinho mais de valorização para os preços da soja aqui no Brasil? Sim, houve sim, porque nós tivemos um dia de Chicago um pouco mais alto, né, de novo, durante o dia, e também o câmbio, né, também aí na casa dos R$ 4 hoje, e então houve uma puxadinha no preço, houve negócios realizados. Então, exemplo de um pouco na segunda, ontem foi um dia de bom volume, hoje de novo também um volumes bem interessantes de negócios, e naquela linha, né, o produtor me parece agindo de maneira correta e aproveitar as bolhas, aproveitar os movimentos, né? Então havia um certo um represamento de vendas, né? O produtor segurou aí por algumas semanas as vendas e isso até provocou uma pressão de venda, né, pro milho, né? Quer dizer, segurou muita soja e passou a fazer dinheiro, fazer caixa com o milho. E agora são 2, 3 dias aí e nós tivemos uma janela boa para a soja, já represado muitos negócios que foram acontecer agora. E eu acho de maneira correta para aproveitar o momento, né? Então foi um dia de preço, embora os preços no final do dia acabem esfriando, né? O fechamento do dia não vai talvez mudar muito, né? Alguma alta em relação a ontem, mas esfriando um pouquinho em relação aos melhores momentos do dia em si. E como é que estão os nossos prêmios? Eles estão apresentando algum recuo em relação ao que nós observamos, principalmente no final da semana passada, com esse avanço das cotações aqui na Bolsa de Chicago, França? Ou eles estão reagindo, ou melhor, resistindo, justamente porque a nossa demanda ainda está bastante... A demanda pela nossa soja ainda está bastante forte? Assim, vamos lá. Comparado com a semana passada, os prêmios, com a alta de ontem e a alta de hoje parcial, os prêmios diminuíram um pouco. Tá? Então, ontem já tinha perdido ali uns 5, 10 centavos, hoje de novo, repercutindo ou anulando a parte da alta em Chicago. Tá? Então, sim, os prêmios se acomodaram um pouco, mas comparado com a semana passada ainda estão altos, né? Estão firmes, e entendo e continuarão assim, né? A tendência dos prêmios daqui para frente continuar sólidos no Brasil e inclusive ganhar até mais corpo com o avanço da demanda, uma vez que a China voltou a comprar a soja brasileira, né? Ela tinha dado um tempo, ela estava negociando e o acordo com os Estados Unidos parecia bem próximo, então ela não estava comprando soja americana e nem soja brasileira, né? Ela estava fora, negociando, imaginando que talvez de repente esse acordo saísse e aí ela tivesse que comprar um grande volume
de produto norte-americano de maneira meio imediata. Isso não aconteceu, pelo menos por enquanto. Houve um retrocesso nas conversas, e aí a China realmente veio para cá e deve comprar um bom volume. Já comprou essa semana e deve comprar mais nos próximos dias. Então, tem impressão que os prêmios, mesmo que essa semana aí, ontem, hoje, ele tenha se acomodado um pouco, eles têm uma tendência positiva para a sequência. Tá. E que referências a gente tem de prêmios nesse momento, França? Olha, nós estamos falando, nós chegamos a ter prêmios na casa de $1, né, de 95, $1 por bushel, né, de 100 centavos de dólar por bushel no começo da semana. Aí caiu em torno de 5, 10 centavos ontem, hoje de novo. Então vamos colocar um número aí em torno de 80, 90 centavos de dólar, que é comparado com os 30 da semana anterior, né? Antes dessa bolha, antes dessa onda aí de demanda nova no Brasil, é uma melhora bem interessante, né? E acho que certamente eu diria que dá para a gente trabalhar com a hipótese de melhoras de recuperação desse valor e melhoras maiores na sequência. Você vê a manutenção dessa demanda forte pela nossa soja, França, ou apesar de continuarmos como o principal fornecedor da China, principalmente, a gente vai ver a China comprar um pouco menos. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Não sei se entendi a pergunta. Repete, por favor. Eu quero entender de você assim. Podemos continuar, primeira pergunta, né? Como o principal fornecedor da China ainda por um bom tempo, e a China vai continuar comprando de forma bastante agressiva, ou a gente vai ver as suas compras reduzirem de volume aí gradativamente, ou isso não está previsto? O que a gente pode esperar para a demanda efetivamente? Não, veja bem. Existe um problema muito sério no rebanho de suínos da China, né? O problema da gripe. Sim. Então, um número grande de abates. A gente não tem, os números não estão muito claros nesse sentido ainda. Então, tem gente falando que vai se abater 30% do rebanho, tem gente que acha que é 10%. Então, são números um pouco subjetivos ainda, um pouco claros nesse sentido. Mas o fato é que não é só a China, tem países também satélites aí que tem notícias também da gripe suína, e então é possível que tenha também esse problema de abates aconteça em outros países. Então, isso está levando a China a diminuir o seu potencial e o total das suas compras de soja, né? Uma vez que vai haver uma redução do consumo por farelo, né? O farelo e milho, por conta dessa parte dos suínos aí que não vai ter mais no curto prazo, pelo menos. Então, a demanda pela China está diminuindo e vai diminuir na temporada, e isso vai repercutir um pouco no mercado, ou está repercutindo. Isso já não é o passado, é real, é presente, né? Já está repercutindo, não é uma novidade isso, nas compras da China. O detalhe, na minha humilde visão, é que, embora tenha esse impacto negativo, China comprando menos grãos aí, na sequência, esse mercado tende a se autoajustar, a se regular. Ou seja, a China compra menos soja, menos milho, porém, ela necessariamente vai comprar mais carnes, né? Suína e aves, e possivelmente também bovina. Então, naturalmente, há uma transferência, né? Quer dizer, dessa produção na China e nos outros países que estão com problema, para outros países produtores, especialmente Brasil, Argentina e Estados Unidos. Então, acho que na sequência desse ano para o ano que vem, a tendência é do mercado se regular. Então, perde espaço para vender grãos, soja e milho, mas ganha espaço para vender carnes, o que, no final das contas, é saudável para o nosso mercado, né? É positivo, uma vez que a gente, em vez de vender matéria-prima, a gente vende produto industrializado ou produto com maior valor agregado. Tá.
Muito se fala sobre essa demanda maior da China e muito se questiona essa situação, né, França? Pelo tempo que você tem para fazer essa soja virar farelo, para virar proteína, enfim, você sente uma dificuldade realmente da gente conseguir compensar uma parte dessa demanda que seria por soja em grão para carnes? Eu vejo que realmente os chineses precisam o quanto antes desse produto, né? É óbvio. Veja, eles não vão deixar de comer, né, Exato. Carol? Eles precisam da alimentação. Não existe uma crise financeira que eles não possam comprar, né? Isso Exato. seria diferente. Olha, não tenho dinheiro para comprar, então é outra coisa. Nesse caso, não é uma crise financeira, é uma crise sanitária, né? E, e se resolve parcialmente com o aumento das importações. Eu tenho a impressão que a gente já percebe no Brasil alguns números melhores de exportação, né? Já começa a sentir, e as empresas do setor carnes, de forma geral, estão trabalhando uma expansão bem forte para o ano, né? Então já estão trabalhando com a ampliação da produção e da exportação, e a mesma coisa está acontecendo na Argentina e nos Estados Unidos. Então, eu tenho a impressão que isso é muito rápido, viu? É de uma temporada para outra, não mais que isso, né? Então, desse ano de 2019, você corta o consumo de grão, né, in natura, mas vai aumentar o consumo de carne de maneira bem exponencial aí nos próximos meses. E isso é muito rápido. Vamos lembrar que os ciclos, né, de avicultura, principalmente, mas da silvicultura também, ele é rápido. Estão falando Sim. aí 3, 4, 5, 6 meses. Então, desse ano para o ano que vem, o mercado já vai repercutir essa mudança, né? Eu tenho a impressão que um compensa o outro. Essa é a minha interpretação, a minha percepção. Claro, eu não vamos minimizar o problema. O problema existe, os volumes são menores, isso está impactando no preço. Ponto. Certo. A questão e na sequência, estou falando daqui até o ano que vem, isso se autorregule, né? E o mercado mude a demanda e, em vez dessa soja sair e esse milho sair do Brasil em forma de grão, provavelmente vai sair em forma de carnes ou de derivados. Tá. França, um outro ponto que eu queria discutir com você, até um pouquinho, não fora, mas o Donald Trump se posicionou falando daqueles 15 bilhões que vai destinar, 15 bilhões de dólares que vai destinar para os produtores americanos, fazer grandes compras de produtos americanos e depois destiná-los, né, a outros países. Como que você vê essas declarações? Francisco repercutiu em outras mídias, né? A gente viu ele se posicionar no Twitter, sem dar detalhes, sem falar de planejamento, soando realmente como uma declaração bastante política, tão somente. Você vê da mesma forma? Você acha que é isso mesmo e o impacto no mercado vai ser quase que nenhum? Olha, a princípio o mercado realmente não reagiu, mas Certo. o que ele certamente fará é a compensação, a mesma compensação que ele fez no ano passado, né, financeira, efetivamente, aos produtores de soja. Então já há uma manifestação dos produtores solicitando que essa compensação se repita nessa temporada, né? Então isso certamente vai haver. Ou seja, o produtor americano acaba não perdendo, né, nessa briga toda. Não perde financeiramente. Só que há um problema, e agora começa a gravar, se avolumar, que são os estoques, né? Os estoques elevados, que não basta compensar o produtor ter renda e assimilar o golpe da queda em Chicago. Tem também a questão do volume, né? Dos volumes. Sim. E aí ele veio com essa sugestão, olha, vamos comprar essa soja aí de vocês e vamos mandar para países mais pobres, doação e tal. Então isso é possível que ele aconteça, mas certamente, Carol, eu acho que isso é um impacto muito mais de mídia do que propriamente efetivo, né? Acho que não há espaço, acho que a intenção não é zerar os estoques americanos ou regularizar os estoques americanos nesse movimento. Você faz algumas compras, faz algumas doações, repercute no mercado, no mundo, na mídia, e ajuda a pressionar as negociações lá com os chineses, né?
Mas, a rigor, por mais que o presidente Trump diga o contrário, esse acordo é mais do que necessário, né? Ele é mais do que já passou da hora, tanto para os Estados Unidos como para a China, né? Os dois países têm sido prejudicados pelo processo e os produtores norte-americanos têm eleições no ano que vem, né? Eu tenho a impressão que seria muito importante que esse acordo realmente saísse o quanto antes para resolver esse problema e colocar o mercado no seu devido lugar, né? A gente já está há mais de um ano, cerca de um ano, com o mercado fora de lugar. Isso é muito nocivo, inclusive para nós, para efeitos de planejamento. A gente até pode ganhar, nosso prêmio pode subir e a gente não perder tanto e ganhar mercado em termos de volume, mas é muito ruim em termos de planejamento, né? Ninguém sabe qual é o padrão de preço real hoje da soja, né? Então, isso é muito ruim para todo o agronegócio mundial, inclusive Brasil. Então, o ideal era fazer um acordo de uma vez e botar o mercado no seu trilho e dizer, olha, o padrão novo é esse, e seguir o baile aí, seguir o fluxo, e a gente tem muita coisa para acontecer ainda. Porque se a gente tem uma certeza no meio desse turbilhão todo, né, França, é de que o mercado não está no seu caminho natural, no seu padrão que a gente conhecia de alguns anos, né? Sim, ele tá fora do eixo. Então a Está gente fora tem do hoje, eixo. ele está fora. Ele é um ponto, ele está na casa aí dos $8 por bushel de maneira artificial. Não deveria estar aí, né? Então Sim. deveria estar, sei lá, 9,5, $10, sei lá, um dólar e pouco acima desse patamar. Seria o normal, seria o esperado. E ao não estar, ele provoca efeitos em todo o mercado, distorce todo o planejamento, a programação financeira, comercial, investimentos. É muito ruim, é sempre muito nocivo, né? Existe a tese, eu partilho parcialmente dela, e a gente está perdendo menos, né? O Brasil está indo legal, está vendendo bastante produto, né? Mas está perdendo do preço, né? Então a gente ganhar é um pouquinho relativo, está ganhando em termos de volume, mas não está ganhando no preço de exportação, né? Então, eu diria, talvez a gente esteja perdendo menos do que o produtor americano, esse sim, realmente está numa situação bem complicada, né? Mesmo com o apoio financeiro, você tem o governo tapando o buraco da renda, né? Mas não tapa o buraco da logística, do problema dos estoques excedentes. Então, né, de repente, isso também pode ajudar a induzir que o acordo saia de uma vez, né? Saia efetivamente, Exatamente. seja fechado. Exato. França, e para quem quiser saber mais sobre o mercado de soja, você tem uma novidade aí, né, para os próximos dias, entre 23 e 24 de maio, tem Flávio França Júnior em Cascavel, no Paraná, não é isso? Isso aí, né? Aproveitando aí a nossa conversa, nosso bate-papo, só para lembrar aí o pessoal que tem a turma agora, semana que vem, em Cascavel, dia 23 e 24, e depois a gente tem na sequência em Goiânia, no dia 13 e 14 de junho. Então, 2 dias de curso, comercialização, gestão de riscos. Então, a gente fala tudo que a gente falou agora aqui, analisa bem a fundo e estuda estratégias, né, Carol? Estratégias de como se posicionar em termos de mercado a termo, de mercado futuro, de opções, diante de todas essas incertezas, né, que a gente tem no mercado. Aí, para maiores informações, programa e tudo, é só entrar no site. Pode ser no site da França Júnior, françajunior.com.br, ou no site da Tagro, né, portal.datagro.com, e vocês vão conseguir pegar as informações melhores aí e das outras turmas que a gente tem também na sequência. Maravilha, porque nesse momento estratégia é tudo e saber se posicionar mais ainda, né, França? Na verdade, a gente raramente tem grandes momentos de calmaria, né, Carol? Exato. Sempre sucedendo dificuldades. Sai um problema, entra outro, e sai esse, entra mais outro, e assim a gente não para, né? Isso é contínuo essa dificuldade, essa luta, né? Então, para quem precisa planejar, o produtor, o comprador, né, a indústria, e precisa se organizar, existem mecanismos e diluem
esse risco que a gente tem, o tal do risco de preço, né? Existem mecanismos para diluir isso, para diminuir isso e trazer uma rentabilidade mais tranquila, mais assegurada, mais certa, né? Durante todos os anos, durante toda a temporada. Tá certo. Flávio França Júnior, muito obrigada pela sua companhia, por dividir as informações dessa quarta-feira conosco. E volte sempre, você é de casa, já sabe. Estamos aqui sempre de portas abertas para poder bater esse papo com você e elucidar um pouco mais de como caminha esse mercado nesse momento. Muito obrigada, até mais. Um abraço a todos. Um abraço, até mais. Bom, como disse o Flávio França Júnior, né? O mercado está fora do eixo nesse momento, mas é bom a gente continuar acompanhando diariamente para saber qual é o momento para você, né? O momento particular para a sua realidade, isso é importante. Falando das altas em Chicago, o Flávio França Júnior colocou muito pontualmente e muito objetivamente. Trata-se de um avanço frágil dos preços. E tudo que está ligado ao clima tem esse caráter, uma vez que as condições podem mudar, os mapas têm mudado constantemente, de ontem para hoje mudaram de forma significativa. Já a gente vai ter uma matéria detalhada sobre isso no Notícias Agrícolas, trazendo inclusive esses mapas, principalmente para o período dos próximos 7 dias. A gente vai ter aí uma trégua das chuvas nos próximos 2 dias, depois elas voltam com intensidade e com uma extensão, inclusive, um pouco mais ampla entre as regiões produtoras dos Estados Unidos. Isso vai continuar aí no radar do mercado. Mas, se isso vai continuar dando o mesmo suporte, com a mesma força para os preços, a gente vai ter que continuar acompanhando para saber, inclusive, se esses mapas vão se confirmar e vão se mantendo à medida em que são atualizados diariamente. Para o Brasil, tivemos um novo dia de bons negócios, não na mesma intensidade que ontem. Nós tivemos ontem 2 milhões de toneladas sendo comercializadas pelo Brasil. Hoje um pouco mais tímido esse volume, mas também dia de bons negócios, prêmios ainda sustentados em relação ao que observamos ali no final da última semana, no começo dessa, prêmios na casa de 80 a 90 cents acima do que é praticado na Bolsa de Chicago, então são muito consistentes em relação aos 25, 30 centavos que nós víamos nos últimos dias. Então temos aí uma consistência para esses prêmios, porque a nossa demanda, ou a demanda pela nossa soja, segue muito forte. Depois que a guerra comercial entre China e Estados Unidos se intensificou no começo dessa semana, a gente viu a China voltar efetivamente para o mercado brasileiro, comprar, oferecer esses prêmios mais altos, e os negócios então começaram a fluir com um pouco mais de ritmo. Como disse o Flávio França, se você está um pouco mais atrasado e esse é um momento importante para você, participe, vá ao mercado, faça pelo menos uma parte da sua comercialização. Se você tem condições de segurar, esperar um pouco mais, apesar de ser uma estratégia um pouco mais arriscada, porque você está esperando, né, e não está aproveitando o que está sendo observado nesse momento, você também pode ter algumas boas surpresas. Então, fique atento, porque o mercado continua aí bastante turbulento. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa quarta-feira na Bolsa de Chicago, números da soja, para a gente começar essa conferência. O julho, 8 dólares e 35, 4 pontos de ganho, mesma alta para o agosto, que fechou com 8,42, e para o setembro, que fechou com 8 dólares e 48 cents por bushel. E já o novembro subiu 3 pontos mais 25 para fechar com 8,59. Preços do milho agora. O mercado também subiu bem no começo do dia para amenizar essas altas aí no encerramento do pregão. O julho fechou com 3,69, subindo 0,75. E o setembro, o dezembro e o março subiram 1 ponto para fechar com, respectivamente, 3 dólares e 78 cents por bushel, 3,88 e 4 dólares para março de 2020. Concluindo com os preços do trigo, o mercado fechou praticamente estável em campo misto aí, né? O julho, 4,48, subindo 0,25. O setembro, também com 0,25 de alta, fechou com 4,56. O dezembro, 4 dólares e 70, queda de 0,25. E o março, estável com 4 dólares e 84 cents por bushel. E para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, você pode nos acompanhar também, quando o assunto é soja, pelo Instagram. Agora, a gente fez um perfil lá
para falar sobre esse mercado especificamente. O perfil é o @jornalistadasoja lá no Instagram. Lá você segue a gente, você pode mandar as suas sugestões de pauta, as suas dúvidas, as sugestões de entrevista que você quer que a gente faça, as regiões onde os preços estão se comportando de forma diferente, enfim. É mais um canal de comunicação que a gente abriu com você para que a gente possa ampliar o nosso alcance das informações de soja, tanto daqui para lá quanto daí, produtor, analista de mercado, consultor, corretor, daí para cá. Então, esse é o nosso objetivo com esse novo canal, estreitar as nossas relações e ampliar o alcance das informações, portanto. Então, se você também está no Instagram, vai seguir esse perfil para a gente poder ampliar essas informações, como eu disse. A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que os nossos trabalhos seguem por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso e até mais.